Queridos e amados pastores e irmãos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, mediante a situação do país, eu venho gravar um vídeo a cada ministério que eu puder para as lideranças. Farei o que possível for e apelarei para que esses vídeos cheguem até os líderes desses ministérios. Nós sabemos que a Bíblia relata, como diz em Provérbios 2:29, quando o justo governa, a nação se alegra. Quando o ímpio governa, a nação geme. Nós sabemos que se o ímpio, se o justo não entrar, não intervir na política, ele vai deixar as portas abertas para o inimigo colocar quem ele quiser. Ele vai abrir as brechas e não vai deixar as brechas tapadas. Mas Emerson, a igreja está fazendo isso, está intervendo. Eu quero deixar aqui neste vídeo e em outros vídeos que vocês vão poder estar entendendo através das playlists que vai estar sendo organizadas o assunto, o porquê dessa situação. Nós sabemos que muitos cristãos dizem essas coisas têm que acontecer, e como se fossem coisas para o fim do tempo. Sim, também é para o fim do tempo, mas nós devemos entender que de Gênesis a Apocalipse a igreja foi perseguida, foi massacrada, muitos cristãos foram mortos. Nós sabemos que o comum na atualidade, unismo, vocês sabem que eu não posso completar para não cair no vídeo, tem perseguido nações, tem perseguido a igreja. E quando a igreja fica desatenta quanto à governança, quanto aos governos, todas as vezes na Bíblia e na atualidade, ao longo dos tempos, da história contemporânea, quando os cristãos desatentaram a isso, as tragédias foram muito grandes, o prejuízo foi muito grande. E aí nós levantamos e dizemos, é o fim dos tempos, é o inimigo. Sim, é o inimigo e é parte do fim dos tempos, mas nós abreviamos. Se não fosse assim, não teria acontecido isso. Antes de Cristo, depois de Cristo, na atualidade, na história contemporânea, isso sempre aconteceu. E quando nós olhamos para os contextos bíblicos, a Bíblia nos aponta para os conselhos de Deus, e Deus manda que tomemos conselhos para que possamos escolher um líder justo. Mas se a igreja não tiver unidade, eu digo unidade, quando eu digo igreja, eu não estou falando só do Ministério de Madureira, então isso eu estou precisando falar em todos os vídeos, que é para todos. Um específico para cada um, mas um contexto geral são todas as igrejas. Questões, o mundo espiritual é organizado em todas as esferas. E questões nacionais têm que ser resolvidas com um ajuntamento nacional, com uma unidade nacional, sem diferença de placa, de igreja. Esse vídeo eu quero deixar bem claro que não é um ataque. Eu estou falando para o povo que eu mais amo. Eu estou falando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual eu dependo dela. Eu estou falando para o povo que biblicamente é a maior autoridade na terra, abaixo de Deus. Mas quando a igreja despercebe disso, ela deixa essa autoridade nas mãos do inimigo. Ela abre portas, abre brechas, e o inimigo coloca, o diabo, eu preciso ser objetivo, ele coloca quem ele quiser no poder e oprime o povo, assim como na Bíblia, na história contemporânea, e assim como na atualidade, como nós temos visto nos países onde cristãos são massacrados, mortos, às vezes queimados vivos. Por quê? Porque não teve uma igreja para orientar na política lá atrás, não escolher um governo. E eu sei que a igreja tem se preocupado com isso, mas questões nacionais, ela é resolvida com unidade nacional. A igreja, eu não disse o ministério, eu disse a igreja, o povo que vai morar no céu. Deve ter unidade entre as igrejas, o Ministério de Madureira, a Igreja Assembleia de Deus, a Metodista, a Batista, a Congregação Cristã do Brasil, tem que vencer essa diferença, tem que respeitar e valorizar e entender outros apriscos. Ainda que os ministérios tenham cada uma a sua doutrina, mas essa questão ela é resolvida de forma compartilhada. Não achei a palavra, mas vocês estão entendendo.
A igreja é para ser a maior autoridade em toda a nação, tribo, país. Mas nos países onde a igreja não tem união, onde a igreja não se atenta ao mandado bíblico de tomar consenso, ensinar, estudar, saber sobre, indicar e escolher governantes que venham alegrar o coração de Deus segundo os princípios de Deus, governantes justos, a igreja sofre. E o Brasil está na iminência de sofrer muito, assim como outros países, assim como na Bíblia. E se sofrer essa perseguição, muitos, até cristãos, por inocência, por falta de conhecimento, vai dizer: é o diabo, é o fim dos tempos. E é o diabo, também é parte dos fins dos tempos. Mas na verdade, nós estamos abreviando, assim como muitos cristãos, nossos antepassados, abreviaram o sofrimento, quando menosprezaram o mandado de Deus para que escolhêssemos líderes. Eu sei que é muito difícil, é uma questão muito difícil, mas é preciso que as igrejas tomem consenso, tomem conselho e levantem homens de 10, de 100, de 1000 para se ajuntarem e tomarem consenso e trazer de volta. E todas as vezes que precisar, eles se ajuntarem novamente e trazer para os seus recíprocos ministérios aquilo. Isso feito, claro, queridos, não é difícil, mas é só com unidade, buscando os conselhos do Espírito Santo, aquele que habita em vós. E eu vou continuar gravando vídeos até que isso chegue às autoridades eclesiásticas desse país, ou até que eu tenha voz e seja ouvido por vocês, porque sou muito pequeno. Mas eu não vou descansar. Peço oração aos meus queridos e amados irmãos, a qual eu amo muito. Peço oração porque eu sei que o inimigo, o inferno, se levanta quando nós lutamos contra isso. E eu sei que o inferno vai se levantar contra a igreja que tomar posição, que abraçar essa causa junto comigo. Mas temos que entender uma coisa: o inferno se levanta quando nós vamos pregar a palavra, quando a igreja avança, e nós não vamos recuar por causa disso. Observar a política, escolher, saber sobre, tomar consenso, tomar conselho, é um mandado bíblico. E se abster a esse mandato, se omitir a esse mandato, é tragédia, é catastrófico, e é perseguição na igreja, uma perseguição gerada pela omissão. Este vídeo, eu quero que você ajude a chegar a pastores da igreja Ministério de Madureira, mas também há outros vídeos. Peço que você me acompanhe. Não é porque eu quero status, mas nesse momento eu preciso de status para levar essa mensagem ao máximo de líderes. Peço que compartilhe, que me siga para acompanhar e interagir no desfecho dessa história, porque vão ser muitos vídeos direcionados à igreja e sobre outros assuntos. Também vou gravar vídeos direcionados a homens de Deus que defendem os princípios Deus, Pátria, Família, como Júnior Trovão e outros, Marcos Feliciano e tantos outros. Não quero citar mais nome para não deixar nenhum aqui. Nicolas Ferreira. Nós precisamos se atentar a isso. Se a igreja dormir o diabo, ele não dorme nem tira férias. E se a igreja dormir, ela pagará o preço da omissão. Ajude a compartilhar esse vídeo. Vocês não sabem a preocupação que eu estou, porque eu sei que vai ter muitos ataques. Eu sei que eu não sei falar. Eu vou falar em vários tons, vai depender de como eu estou, porque eu sou humano. Mas é com muito amor para a amada igreja, por confiar no poder da igreja, por confiar que a igreja sabe os caminhos, que ela é guiada pelo Espírito Santo que guia bem, que aquele que se atentar a isso, aquele pastor, aquele líder grande ou pequeno, conjecturando, ele vai tomar conhecimento, buscando do Espírito Santo que mora nele, e ele vai orientar. Eu creio que através dessa iniciativa minha, ainda que eu seja muito atacado ou mal compreendido, talvez até dentre os nossos, o Senhor será comigo, porque eu não vou desistir e a causa é justa. O inimigo está aí ao derredor, ele não dorme nem tira férias. Se a igreja se acomodar, ela pagará o preço da omissão. Em nome do Senhor Jesus, transmita isso.
olhe a hashtag, olhe a playlist, veja os outros vídeos, interaja, me ajude, porque eu vou fazer com que esses vídeos, com a ajuda de Deus, chegue a todo líder cristão, todo pastor e a todo povo de Deus. É preciso que as igrejas tomem consenso e levantem homens para guiar o povo, para escolher representantes governamentais no país. A igreja é a maior força, o poder na terra. A igreja é a maior autoridade na terra. Mas quando ela despercebe da política, ela abre as portas para o inferno, dá legalidade para o inimigo fazer o que quiser. Ela abriu as portas em vários países, em várias nações, em várias tribos, na história contemporânea, na atualidade, na Bíblia. E isso está escancarado para todos os lados. Igreja, acorda, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, me ajude a compartilhar esse vídeo. Seja um soldado junto comigo. Eu sou pequenininho, talvez você seja maior em potencial de mídia, ou menor, ou do mesmo tamanho, mas nós precisamos nos ajuntar em nome do Senhor Jesus. Transmita, ajude a chegar a lideranças.